Olá, sejam bem-vindos ao Filosofia MMO. Hoje falaremos sobre Henrique Dussel, um filósofo e teólogo da filosofia da libertação. Vamos começar analisando de onde veio o pensamento, a reflexão de Dussel. Bom, entre 59 e 61, Dussel passou um tempo em Nazaré. Lá ele pôde presenciar um pouco da pobreza e da exclusão. Então, fez uma reflexão filosófica sobre tudo isso. Bom, a filosofia da libertação, pensada por Dussel, faz uma crítica ao eurocentrismo e também ao mundo moderno. Pois bem, temos que pontuar aqui exatamente onde começa o mundo moderno, onde começa o eurocentrismo. Bem, o mundo moderno podemos pontuar ali basicamente com a queda de Constantinopla. Também podemos citar a Reforma Protestante, a Renascença e também Descartes. O eurocentrismo podemos ali citar, é claro, a descoberta das Américas, assim como também nessa descoberta podemos pontuar aí o Cortés, por exemplo, Fernão Cortés, que era um conquistador. E podemos fazer um paralelo aí com o filósofo Descartes. Ora, Descartes disse: se penso, logo existo. E Cortés, é claro, conquistou, ou seja, um pensamento de conquista. Se penso, conquisto. Pensamento conquistador do homem. Já Descartes parte para a subjetividade do ser. Então, o que importa é o ser. Bom, vamos analisar agora o conquistador. Estamos falando de Cortés. Então, o conquistador, ele conquista economicamente, culturalmente, qualquer nação. Bom, o conquistador dominando culturalmente e economicamente uma nação pode ser analisado assim, uma característica do eurocentrismo. O eurocentrismo que colocou sua cultura, sua economia nos países da América e em outros países também. A modernidade também, podemos pontuar o começo da modernidade, como já citado antes. Podemos fazer uma linha e perceber que chegamos aí então a esse eurocentrismo. A Europa antes não era o centro e agora ela é completamente o centro. Bom, isso implica em, é claro, uma visão histórica completamente diferente, pois agora o foco é a Europa. Então, se diz que a filosofia surgiu na Grécia, se desenvolveu na Europa, triunfou na Alemanha, e se dá foco a pensadores como Hegel, Marx, Voltaire, Descartes. Analisando o pensamento filosófico europeu, temos a análise do ser na totalidade. O ser não como indivíduo, não como um grupo de determinado interesse. Se analisa apenas a classe. Bom, já a filosofia pós-moderna de Dussel, que na verdade ele gosta de chamar de transmoderna, pois não é necessariamente uma continuação, é apenas uma forma nova de analisar a situação do ser que não é o europeu, do excluído, do oprimido. Ele olha para aquele que está fora do modelo europeu, do modelo do eurocentrismo. Então ele começa a olhar o ser como separadamente, não apenas como um todo, mas as situações, os interesses. O que acontece agora é uma mudança de pensamento sobre o ser. Veja, antes
usava-se o pensamento do tipo dialético, ou seja, você tinha uma tese sobre algo, uma antítese ou antitese, aquilo se juntava e o que havia de bom nas duas, a concordância que havia entre as duas, se formava numa síntese que virava uma outra tese. E acontecia o mesmo processo, isso constantemente, infinitamente. O que temos agora com Dussel é um pensamento um pouco fora disso que já vimos. Por exemplo, agora Dussel olha mais para o ser em si, para o oprimido. Ele analisa a sua situação, o seu âmbito social, o seu objetivo, o lugar, o ambiente onde está. É uma análise mais detalhada, não apenas uma discussão que generaliza um pouco o fato, mas sim uma análise do fato. Ou seja, a filosofia da libertação abre portas para um olhar completamente novo, mais abrangente sobre a história, por exemplo. Se observar mais agora África, China, Egito, o Oriente. Por exemplo, Pitágoras. Nós tivemos o modelo de Pitágoras, porém, esse modelo já havia sido utilizado no Egito 2000 anos antes de ser inventado. Então, é aproveitado isso, é visto algo mais além, algo além da Europa, uma visão completamente real, o que realmente aconteceu. Qual é a análise do fato? É assim que pensa a filosofia de Dussel. Isso nos leva a pensar que podem existir outros tipos de desenvolvimento do pensamento. Temos de pensar o poder, por exemplo, de outra forma, não apenas como dominação. Devemos pensar também que nunca existimos puramente como indivíduos, mas sim como comunidade. A filosofia da libertação, então, difere do marxismo ao não usar a classe social como seu critério. Ela prefere o bloco social, ou seja, ela analisa o ser, o grupo, pelo seu interesse. Não generaliza como um todo, assim, a classe, seja ela qual for. Espero que tenham gostado da aula, dessa análise bem humilde de Henrique Dussel. E assistam os próximos vídeos que postaremos aqui. Muitas análises literárias, reflexões e biografias. E muito obrigado por assistir. Sejam em paz. Até a próxima.